Fala aí, aí, Cestines! Cestines! Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma live neste mês de setembro, que é um mês, inclusive, muito bacana, onde nós vamos falar de diversos assuntos muito legais sobre saúde mental. Eu sou o Matheus Lima, analista de recursos humanos, de desenvolvimento humano, a Bruna, nossa gerente de RH, e nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a Mônica Martinez, psicóloga, que vai falar com a gente sobre esse assunto, que é saúde mental no ambiente de trabalho. Então, pessoal, iniciando já a live, quero deixar esse recadinho bem importante para vocês, de que se houverem perguntas, dúvidas, façam lá no chat do YouTube, porque nós temos uma live muito bacana para que a gente possa curtir aí este bate-papo de uma forma bem saudável. Então, inicialmente, nós queremos apresentar Mônica. Gostaria que você se apresentasse, falasse para o pessoal quem é você, qual a sua profissão, o que você faz. Fique à vontade, o microfone está aberto para que você possa se Sinta-se em apresentar. casa, Mônica, e seja muito bem-vinda. Cadê o sofá e a televisão, né? Gente, boa tarde. Meu nome é Mônica Martinez. Sou psicóloga clínica e um dos meus focos de atuação é exatamente a ansiedade, a depressão e os desdobramentos que vêm aí por trás desses adoecimentos emocionais psíquicos, né? É isso aí. Que bacana, bacana. Mônica, seguinte, hoje nós temos um bate-papo que eu acredito que para muitas pessoas talvez ainda seja um tabu, né, Bru? Eu acho Sim. ainda é um grande tabu para muitas pessoas se expressarem, falarem sobre este tema. Eu acredito que nós estamos tendo a oportunidade de dar voz e, ao mesmo tempo, trazer este assunto para ser debatido de uma forma mais saudável, mais leve. Eu acho que, além de ser um tabu, existe um preconceito quando se fala de saúde mental, né? Porque as pessoas encaram como uma fraqueza. E muitas pessoas desacreditam desse tipo de problema, né? Então, subestima mesmo o que a saúde mental pode fazer e o como ela afeta, né? A vida e a saúde de uma pessoa. Então, quando a gente percebe que alguém talvez está sofrendo de algum problema relacionado a emoções e à saúde mental, essa pessoa muitas vezes tenta se esquivar disso e esconder, porque muitas vezes é ouvido que é frescura, que é exagero, né? Falta de surra, já ouvi até isso, é falta de surra. Deus. Falta do Falta mundo de Deus. fé, é. Exatamente. E, na verdade, se a gente for parar para pensar que sem saúde mental te sobra muito pouco, porque a saúde mental, ela está diretamente, cada vez mais, a ciência vem comprovando que a saúde mental, ela está diretamente ligada, inclusive à saúde física. Se você não tem saúde mental, se você não se permite olhar para esse aspecto da sua vida, vai sobrar pouca coisa, né? Até como forma de desfrutar. O que adianta eu relativamente estar são fisicamente se eu não tenho cabeça legal para usufruir disso, né? Eu tenho vigor físico e não tenho ânimo para fazer as coisas acontecer na minha vida. Então, eu diria que isso passou muito da hora da gente começar a olhar a saúde mental como algo essencial na nossa vida, né? Primeiro, antes de tudo, antes de trabalho, antes de família, antes de tudo. Porque se eu não estou inteiro, eu não estou inteiro nesses segmentos da minha vida, né? Outras áreas acabam sendo afetadas Totalmente. diretas ou indiretamente, né? Todos os pratinhos começam a cair, né? Totalmente. Eu acho que o que é legal, como a gente sabe que é um assunto bem, né, ainda é amplo. Mônica, como nós podemos definir, para quem está ouvindo a gente, o que é saúde mental? Nós temos aqui esse agravante no ambiente de trabalho, né? Então, de uma forma aberta, como nós podemos definir o que é saúde, como nós podemos definir de uma forma mais aberta o que é saúde mental no ambiente de trabalho? Tá, então vamos lá. Existem uma série de visões, de conceitos. Eu vou passar a minha forma de enxergar o que seja saúde mental. A saúde mental não é aquela coisa de eu estar zerada, zen o tempo inteiro, a minha vida é top, eu enxergo a minha vida de uma maneira, né, transcendental.
Esse seria o melhor dos mundos, mas a gente sabe que isso é quase alienação. Mas se eu conseguir que a minha mente, que o meu funcionamento mental, emocional, psíquico, cognitivo, ele tenha equilíbrio diante das situações que a vida me traz, eu entendo que isso é uma saúde mental próxima do ideal. Né? Tá em dia, né? Porque, veja, o tempo inteiro a gente tá sujeito aos perrengues da vida. Não tem como, que no não trabalho. São poucos, né, Mônica? Não, você falou dos pratinhos agora há pouco. Às vezes não são nem pratinhos, são tigelas, são alguidar, são, né, umas coisas poderosas. Leão por dia. Exato. Então, não adianta a gente imaginar que eu tenho vontade de me emparedar em algum lugar para não entrar em contato com os perrengues. Não dá. Então, o que eu posso fazer diante dessas situações que a vida me traz? O quanto eu consigo lidar de uma forma equilibrada com essas situações. E mesmo entendendo que nem sempre eu vou conseguir lidar de uma forma equilibrada e que isso também faz parte. Porque o ser humano é um ser que oscila. Meninas, hormônio ali... Nossa, então a gente lida com uma série de vieses, uma série de comprometimentos e que fazem parte, e que eu também entender que isso faz parte é equilíbrio e é saúde mental. Tá? Quando a gente começa a se exigir demais, esse é o primeiro caminho, se exigir ou ser exigido demais, esse é o primeiro caminho para, de repente, a saúde mental começar a ser comprometida. Né? Então, e a saúde mental no trabalho também passa por isso. É a questão eu dentro do meu ambiente de trabalho, eu conseguir lidar de uma forma emocional e de uma forma racional com as situações, inclusive me posicionando e tentando conseguir formas de que aquilo tudo que se apresenta não me afete de uma maneira tão significativa a ponto de eu adoecer mentalmente, emocionalmente, tá? Fácil. Não, mas existem caminhos, exatamente. E depende muito mais da própria pessoa, né? Porque a princípio ela tem que tomar as atitudes para buscar equilibrar tudo isso, né? Esse que é o grande desafio, tomar posse da responsabilidade, né? Sim, a gente só não pode esquecer que é assim, a gente está falando de duas forças, né? A gente está falando da minha vontade, do meu posicionamento, e a gente está falando, quando eu estou falando especificamente de uma empresa, por exemplo, vou arrumar inimigos, a gente está falando também do quanto a empresa, ela me olha como alguém a ser respeitado e a ser cuidado, entre aspas, como um indivíduo, e não como um número a mais, como alguém que está ali só para ser usado, vamos dizer assim. Né? Então, existem essas duas coisas, porque às vezes o que acontece, a pessoa, ela até consegue se posicionar, só que de lá para cá a coisa não acontece, então você não adianta, né? Você acaba esbarrando em alguns muros, vamos dizer assim. Uma dificuldade. Exatamente, por isso que é importante que as duas coisas, o ideal é que as duas coisas aconteçam paralelamente. Naturalmente. Sim. Uma pessoa até fragilizada, digamos assim, uma pessoa que mentalmente ela se encontra fragilizada, eu acredito que para ela se posicionar talvez seja até complexo, não seja difícil, porque ela vai encontrar essas barreiras, né? E talvez o nível de consciência da pessoa talvez começar a pegar o que pode ser feito, o que pode ajudar ela a quebrar esses conceitos, porque eu acredito que quando a gente fala de uma pessoa fragilizada mentalmente, ela não vai ficar nesse estado pro resto da vida se ela conseguir encontrar um meio de tratar, né? E eu acho que vai além também, porque a pessoa também tem que encarar, não que é uma responsabilidade dela, mas trazendo para o ambiente corporativo, né? São muitas pessoas, então para a gente conseguir ter acesso à informação de que tem determinados colaboradores que talvez estejam passando por problemas, o primeiro passo é que eles saibam que existe um ambiente aqui que é seguro para isso, né? E que existe um canal aberto para falar, um ambiente de fala mesmo, para levantar a mão e falar, olha, eu preciso de ajuda, né? Então, por exemplo, hoje a empresa, em termos de benefícios, ela fornece aí um plano médico super bacana, que tem uma ampla atuação com médicos e clínicas que apoiam o cuidado à saúde mental, e a gente tenta abordar através de palestras, né? A gente tenta trazer
de uma maneira sucinta os assuntos, né? Até porque não dá para sobrecarregar muito o tema. Mas existe, então, o acesso à saúde nesse aspecto, existe o acesso à informação, mas ainda assim é uma grande barreira, né? Que a pessoa tem que ter a coragem e criar esse canal. E aí, assim, claro que a gente não pode se esquivar da responsabilidade que é o gestor e a própria empresa também facilitar esse canal de comunicação, né? Sim. Passar essa segurança. Então, é um caminho difícil, é um desafio, né? Tanto para quem está Sim. tentando se comunicar, quanto para quem precisa ouvir. Eu acho que esse é o desafio, de modo geral, no mundo corporativo. Sim, até porque são linhas muito tênues, Totalmente. né? Entre o eu me sentir acolhido a ponto de me manifestar e eu esbarrar em alguma coisa em que eu possa ser visto de uma maneira preconceituosa. Uma né? fraqueza também, né? Ah, será Exato. que vai ser interpretado como eu preciso de ajuda e vou passar por isso e vai dar tudo certo? Sim. Ou se eu levantar a mão e falar disso, eu vou ser visto como talvez uma pessoa que não está mais preparada, né? Acho que existe Candidato esse ao pé na medo. porta. Exatamente, cria esses Existe um preconceitos. medo, existe uns Sim, preconceitos. porque não é raro de acontecer. Não é raro da gente ver pessoas que adoecem muitas vezes em consequência do próprio ambiente da empresa e que quando elas de alguma maneira elas verbalizam, elas se manifestam a respeito de não tô legal, a porta é aberta. Né? Então, esse medo... Até porque, vamos pensar assim, vocês no próprio início da live falaram, existe muito preconceito em relação ao que seja um adoecimento psíquico, um adoecimento emocional. Existe aquele tabu e aquela coisa do loucura, né? Depressão é falta de um monte de coisas, né? Ansiedade seja lá mais o que for. E isso está no inconsciente coletivo das pessoas. Então, lidar com isso e admitir que sim, eu tenho esse tipo de adoecimento e que, de repente, possivelmente, eu possa ter que me tratar de uma forma medicamentosa, de uma forma psicológica, as pessoas elas são extremamente resistentes. Então, eu junto uma coisa que eu tenho medo da forma como vão me receber, vão me enxergar, com a forma como eu vou ter que me enxergar a partir de então, e muitas vezes as pessoas se encolhem em consequência disso. E como os quadros, à medida que eles não são vistos da forma como eles devem, eles vão se acentuando, eles vão se agravando, esse problema dessa pessoa, ele não vai estagnar, ele vai ficar pior. Ele vai intensificando, né? Quando chega num ponto em que a coisa fica realmente inviável. E aí é muito triste, porque não precisaria ser dessa forma, né? É verdade. E quando se pensa num cenário pós-pandêmico, então, né, essa preocupação e esse medo, e enfim, o número de pessoas que têm sofrido com esse mal, Sim. é que a gente a gente acaba tendo informação sobre isso através de matérias e de reportagem, mas dá para se imaginar realmente, porque se olho para trás e vejo a minha história durante os anos mais tensos da pandemia e a maioria das pessoas que eu tive contato, foi muito perturbador para todos, né? Difícil aqueles que conseguiram tirar bons frutos desse momento, né? Eu até acho que a alimentação, para mim, e eu, durante muito tempo, eu até pensava que talvez fosse algo que poderia ser simplesmente de um mero descuido, mas depois eu acredito que teve alguma questão psicológica por trás, sabia? Pelas incertezas do contexto do cenário global, de entender que em algum momento muitas coisas saíram e eu talvez tenha uma questão de falar assim, poxa, eu acho que a comida é o lugar que eu posso ser um, sabe? É um ambiente confortável. É um ambiente confortável. Prato, Falar a verdade é maravilhoso, né? Porque comer é uma coisa que eu nem gosto, gostoso, tá? Eu né? não Mas gosto tinha de que ser comer. você, né, Matheus? Meu Deus. Comer é uma coisa que eu nem gosto. Agora, Mônica, tem uma coisa que eu acho que é legal, até pra quem tá ouvindo a gente, que é o quê? Eu acho que é um fator preventivo e ao mesmo tempo também de alguém que talvez possa pensar e estar passando por isso no momento. Quais seriam as dicas que nós podemos ter, primeiro, ou para alguém que possa prevenir, né, que possa se alimentar de situações saudáveis para que tenha uma saúde mental adequada e pessoas que talvez entendam que estejam em um momento de mais fragilidade, como poder reverter essa situação? Quais dicas
para ter esse ambiente de saúde mental no ambiente de trabalho seria legal? Acho que não só no ambiente de trabalho, É isso que eu de ia modo falar. geral, A gente pode carregar Pode isso para a englobar, vida né? como um todo. Existem alguns aspectos que eles são importantes tanto para uma situação como para outra, tanto o caráter preventivo quanto curativo, tá? Eles podem se encaixar nas duas situações. Rotina de autocuidado, tá? A gente se descuida da gente, né? E eu parto sempre desse princípio, eu falo muito isso. Quando você negligencia a tua essência, você adoece, né? Então, quem eu sou? Do que eu gosto? O que eu faço para sentir prazer? O que eu espero de mim daqui a um tempo? O que eu acho que o mundo espera de mim daqui a um tempo, neste momento? Então, autocuidado. Bobagens, coisas assim, passar um creminho. Mas eu preciso ter na minha rotina coisas que o meu cérebro registre e entenda como é em benefício próprio. Tá? Legal. Às vezes a gente entende que às vezes não. Normalmente a gente entende que o egoísmo é uma coisa negativa e não é, né? Vamos começar a desmistificar as coisas. O egoísmo é algo extremamente benéfico e positivo. Se não fosse comportamentos egoístas, relativamente falando, a nossa espécie não teria chegado onde chegou. Eu preciso olhar para mim como criatura a sobreviver, física e emocionalmente, porque senão não chega. Então, o egoísmo, sim, ele é saudável, desde que esse meu egoísmo ele esteja no equilíbrio. Então, cuidar de mim, olhar para mim, sim, me priorizar. Não, eu não vou ficar no último lugar da fila, eu vou ficar no primeiro lugar da fila. Eu trabalho muito com os meus pacientes, eu gosto muito de usar metáforas. E eu gosto muito da metáfora da máscara de oxigênio no avião. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Não? Então vamos lá, bora lá. Eu tava aqui em guerra com a minha cadeira, gente. Eu até me distraí. Eu fui parar no chão. Por favor, não caia. Não caia. Já pensou eu literalmente ser responsável por você cair da cadeira? Ao vivo, hein, pessoal? Vocês Ela começou a baixar, eu já sou pequena. Ela foi parar lá no chão. Mas deu tudo certo. Então tá certo. Desculpa. Imagina, bora lá. Vocês já viajaram de avião? Já. Tá, então tá, vamos dar uma recapitulada. Antes do avião decolar, tem as instruções, né, dos comissários de bordo. E uma das instruções, eles falam: havendo despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, né? O que eles falam para você fazer com a máscara logo que cai na sua frente? Acho que é priorizar as crianças primeiro. Colocar na já se criança e proteger depois você se... imediato. Não, você se protege primeiro para depois proteger os outros, né? Qual é a lógica disso? Autocuidado. Você tá com teu filho do lado ou você tá com teu avô doente do Ele lado e pede você pra vai você- colocar primeiro em você? É. Que baita egoísmo? Oxi! Mas acho que nesse caso é porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar o próximo, né? Perfeito, essa é a lógica da vida. Eu preciso me oxigenar, eu preciso me priorizar, porque senão eu não vou estar inteira nem para cuidar de mim, nem para cuidar do outro. E é o que normalmente a gente faz. A gente se quebra inteiro para cuidar do outro. E em que momento eu estou me oxigenando emocionalmente? Eu estou oxigenando a minha saúde mental? Então, veja, é egoísmo e é um egoísmo necessário. Né? Então, a gente precisa começar a rever todos esses E é difícil, conceitos. né? Por exemplo, eu tratei muito isso em terapia, do que eu me sinto muito satisfeita. A minha satisfação pessoal é ajudar as pessoas até com coisas muito pequenas. Só que quando a gente vai perceber, estamos priorizando os outros. E aí comecei a levar problemas para meu terapeuta. Ele falou, tá, mas você primeiro tem que olhar para você, para depois você olhar. Tá, mas eu só me sinto feliz. Realmente, assim, a minha satisfação é fazendo por alguém. Bem, pra Não, outras Bruna, mas pessoas. tá no caminho contrário. Você tá olhando do avesso. Do a avesso. situação, E né? aí a gente faz ele tenta desconstruir todos os meus conceitos para trilhar caminhos novos. Tem funcionado, mas é doloroso. Sim. E até porque isso vem de lá de trás. Aonde eu aprendi através de experiências que não são legais, que eu preciso agradar o outro para ser aceito, para não me sentir rejeitado. E isso é conversa para mais de metro, né? Mas Não, então. Não, mas tem sentido. Muito, Não, muito. Sim, porque sim. teoricamente, se é alguma coisa que ou aparentemente faz bem, porque é uma coisa que eu também gosto, mas
Será que talvez eu esteja vendo com uma lente errada? É, uma ótica Normalmente. distorcida, né? Sabe por quê? Distorcida. De novo, são linhas muito tênues em que qual é né, o quanto ao limite do eu estar fazendo porque me gera prazer ou eu estou fazendo porque me gera segurança, porque eu tenho uma autoestima que foi comprometida lá atrás. Então, tudo é muito relativo. Às vezes a gente usa como argumento, não, eu faço porque me dá prazer, porque... Quando a gente começa a olhar de perto, bota a lente ali, né, a lupa, não é sempre assim. Então, de novo, a gente precisa se priorizar. Fora do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Claro que sempre isso é relativo. Eu preciso, óbvio, num ambiente corporativo eu preciso olhar o todo. Eu não posso só me priorizar, que maravilha, eu chego aqui e sou eu em primeiro lugar. Mas se eu estiver olhando para mim da maneira certa, até dentro do ambiente corporativo, isso vai ser uma coisa mais alcançável, né? Por exemplo, meu Deus do céu, vou apanhar. Por favor, me dê um cafezinho para eu aquecer as cordas vocais. Tapem seus ouvidos. Eu estou muito à vontade. Eu estou muito à vontade para falar o que eu vou falar. Coloca no mudo. É isso. Eu estou muito à vontade para falar isso porque eu não conheço o ambiente daqui corporativo. Eu vou falar de uma maneira geral. Obrigada. Aquela pessoa que tem trocentas coisas para fazer. Está ali tentando fazer, né, com todos os pratinhos ali. E aí chega o superior e fala para ela, olha, toma, isso aqui tem que sair agora. E aquela pessoa pega essas trocentas coisas e mais alguma coisa e se é uma pessoa que ela tem um olhar egoísta no melhor sentido da palavra, ela vai falar para esse superior, ok, qual dessas coisas você acha que eu posso deixar de lado momentaneamente para priorizar essa daqui que você me apresentou. Veja, eu não estou desconsiderando o que a empresa precisa, mas eu estou colocando as coisas nos devidos lugares para que eu... limites, né? Exato, porque senão o que vai acontecer? A gente tem tido casos cada vez mais acentuados e mais numerosos de síndrome de burnout, tá? É um palavrãozinho aí, dentro que tem a ver com a empresa exatamente por isso, porque as pessoas elas estão com níveis absurdos de estresse gerados por essas cargas, por esses excessos, e elas não estão conseguindo lidar com isso porque elas não sabem priorizar e se posicionar, né? Então, de repente, falar pro chefe, olha, me ajuda aqui ao que eu faço, você tem isso aqui como urgente? Tá, eu tô com tudo isso aqui, qual deles eu posso parar para priorizar essa parte. Então, são coisas possíveis de ser feitas, mas que as pessoas precisam sentir que o ambiente de trabalho é propício. Quase eu bati no microfone, eu falei que eu ia agredir esse microfone. No ambiente de trabalho que seja algo acolhedor o suficiente para que ela consiga fazer isso. Então, é aquilo que a gente estava falando das duas forças elas conseguirem caminhar juntas. Então, mas, de novo, é um egoísmo positivo, é um posicionamento positivo, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. E se eu der conta de tudo, a fatura vai chegar. E eu vou adoecer. E o burnout está aí para provar. Tá? Sim. Falei? E é deixar claro que estabelecer limites não é errado, né? E que, às vezes, a demanda, quando ela chega, talvez a forma como ela é colocada é o que dificulta a assimilação entre Você pode falar que, calma, vamos rever as prioridades, né? Não tá errado fazer isso. É que talvez a forma com que você é demandado transpareça, mas não é, né? E aí a gente consegue caminhar juntos ali numa estratégia de como que a gente pode seguir se ajudando e alcançando todas as metas no fim das contas, porque o objetivo é um só, né? Não vamos ser hipócritas de ignorar que na empresa o objetivo ele é único para todo mundo. Só que cada um tem que saber, e claro, né, é uma via de mão dupla, a empresa e o colaborador. Como que a gente caminha para isso de uma maneira mais saudável? Sim. Inclusive, esse é um fator muito importante, que inclusive tivemos uma live anterior falando sobre dicas e práticas no home office, e querendo ou não, hoje as pessoas que trabalham mais nesse formato do home office, ele precisa aprender do autogerenciamento. E se, teoricamente, essa pessoa entender que em algum momento esse autogerenciamento vai afetar
dela não conseguir demandar aquilo que ela precisa, ela vai adoecer, porque ela não vai conseguir se autogerenciar e vai pegando demanda, e vai pegando demanda. E chega um momento que ela realmente sente fisicamente, né? E aí acaba E adoecendo. é um ciclo, né? Muito absurdo, inclusive, porque às vezes a gente tá nesse cenário do home office. Você tá em casa, você tem as suas demandas rotineiras, cotidianas, mas você está no ambiente de casa. A gente falou muito na live, na outra live. E aí aparece uma demanda pessoal no meio do seu dia, porque você tá no seu ambiente casa. Verdade. E aí você acaba que, em algum momento, você vai ter que dar atenção para aquilo. Ou você vai procrastinando uma outra demanda, seja ela do trabalho, ou pessoal, ou da escola, da faculdade, enfim. Quando você percebe, dá conta dessa procrastinação, isso virou uma bola de neve tão grande que automaticamente Afeta, tudo né? começa a dar muito errado, né? Porque daí desanda, tudo desanda, e aí a casa tá uma bagunça, e o trabalho tá fora de ordem, e você tá devendo respostas, e tem e-mails não respondidos. Então, esse autogerenciamento, eu acho que vem muito de encontro mesmo. Só para você entender, a gente tem feito essas lives com uma frequência quinzenal. E o último ciclo, né, de períodos foi sobre gerenciamento e autogerenciamento de rotinas e de atividades. Então, a gente falou tanto do autogerenciamento quanto ferramentas para gerenciar o tempo, a rotina e tudo mais. Então, ele vem muito numa sequência de encontro com o que a gente está trazendo hoje já na parte comportamental e preservando a saúde, né? Isso favorece muito. E eu acho mais legal ainda ver que a gente tem a oportunidade de poder levar isso, né? Levar isso para as pessoas, né? Sim. Inclusive, pessoal, não deixem de fazer perguntas. Quem estiver assistindo a live, se não fizer perguntas, olha, nós vamos puxar a orelha, hein? Nós vamos puxar a orelha. Aproveita. Não é? Vamos deixar a Mônica triste? Não, isso tá errado, pessoal. Vamos fazer pergunta, hein? Vamos fazer pergunta, porque eu tenho certeza que em algum momento vai servir muito para vocês, ou tenho certeza que para algum colega que vai poder em algum momento poder tirar essa dúvida. Mônica, eu tenho uma dúvida, né? Nós, como RH, nós temos grandes responsabilidades aqui com relação ao bem-estar das nossas pessoas, né? E a gente vive para aprender, né? Então, por mais que a gente busque, faça benchmarks de mercado, a gente tá aberto a tentar sempre trazer essas melhorias, sempre tem como melhorar ainda mais. E aí, nesse ambiente, né, nesse assunto aqui, a gente sabe que hoje a gente tem já um provedor de saúde, que é um plano médico, nós temos esses debates, esses assuntos que a gente sempre tenta trazer, e nós achamos, é claro, que a gente tem esse canal aberto, a gente tenta pelo menos promover esse canal aberto para os colaboradores nos procurarem. Mas você tem sugestões de práticas que a gente consiga reforçar, fortalecer ainda mais essa clareza, né, de que temos um ambiente seguro para que eles possam nos procurar, para dividir, enfim. Porque a gente fica angustiado quando tem uma notícia do tipo, tem algum colaborador que não tá passando bem, tá com algum problema. A gente tenta, da nossa forma, do nosso jeito, sempre em linha com a nossa diretoria, enfim, ajudar e trazer informação. Mas às vezes tem coisas que fogem, né, demais, assim, do nosso cotidiano, do que a gente tá acostumado ali, dos modos operantes. Então, tem dicas, né, coisas que a gente pode ir adequando para promover ainda mais isso? Olha, embora eu não seja especificamente a minha área, eu não trabalho com ambiente corporativo, mas eu tenho colegas que fazem isso, e uma das coisas que os meus colegas, eles acabam pegando com mais força, vamos dizer assim, é a questão de uma... no melhor sentido da palavra, uma consultoria nos departamentos, no sentido de um profissional da área da saúde vir e fazer um scanner de como está a situação daquele departamento, daquele ambiente X, porque essa pessoa ela vem com uma proposta de isenção total, ela está neutra diante daquela situação e ela tem como oferecer ferramentas para que se otimize esse ambiente, para que essas pessoas elas tenham um lugar de fala, elas têm um lugar alguém para que coordene as situações, seja através de dinâmicas, seja através de propostas de técnicas,
essa pessoa ela vai se sentir, e quando eu estou falando da pessoa, estou falando, óbvio, dos funcionários principalmente, mas também dos líderes, eles vão sentir que sim, aquilo está sendo feito de uma maneira mais... não é profissional, a palavra não me ocorre, mas uma coisa mais direcionada. Mais ética, talvez. Exatamente. Né? E mais isenta também, né? Porque esse profissional vem de fora. Não tem vieses, né? Exato. E é um profissional que é preparado para identificar e ajudar a corrigir, se for o caso, ou otimizar o que se passa nesses ambientes. Porque ele tem um olhar clínico para aquilo, né? Então, essa seria uma das coisas a ser feita. A outra é confiar que se vocês estão fazendo o que está ao alcance de vocês de uma maneira preocupada com os funcionários, confiar que sim, que eles aos poucos eles vão vir. Nem que seja de uma... Eu sou muito agressiva com o microfone. Nem que seja de uma maneira anônima, muitas vezes. E se você abrir essa possibilidade do anonimato, isso pode acontecer. Porque às vezes as pessoas naturalmente são desconfiadas. Sim. Porque você vai aprendendo na vida através dos tapas na Mulheres orelha. são desconfiadas, né? Matheus? Eu não vou nem falar. Natureza, As mulheres né? são Errado desconfiadas. não tá. As mulheres Né? são desconfiadas porque os homens fazem por onde, não é? Porque são calejadas. Exato. Estamos em minoria, não vamos entrar nesse debate. Foi você que começou a história, eu não quero vou nem sair de saber. fininho, Ó, vou o sair de bastidor não tá nem se manifestando pra concordar com você. Ele vai estar do meu lado. Ah, vai sim. Então, e outra, existem também propostas que a própria empresa pode adotar como... que aí mexeria em estrutura e eu, de novo, eu não conheço dessa parte, o que eu posso falar é do pouco que eu vejo dos meus colegas que trabalham, mas oferecer ferramentas para que essas pessoas, esses funcionários, também sintam um pouco mais daquela coisa da rotina do autocuidado. Espaços de descanso, uma proposta de atividade física, seja ela qual for. Eu não sei como é a Cestini nesse sentido, mas coisas que o funcionário entenda como cuidado. Sim. A empresa está cuidando de mim. Isso é uma forma de eu me sentir acolhido, de eu me sentir olhado, de eu me sentir cuidado, e isso reverte em benefício. Hoje, assim, só situando um pouco da nossa realidade, existia uma prática bem constante de atividades físicas antes da pandemia, né? E aí, depois da pandemia, nós estamos praticamente, 90% da empresa está trabalhando de casa. Então, agora, nosso mundo, ele é digital. Sim. Mas ainda assim, no modelo digital, a gente tenta trazer um pouco disso. Então, além das lives, esse mês mesmo, dentro da programação, a gente vai ter algumas aulas laborais, online. Aí a pessoa de casa dá um jeitinho de participar, né? Legal. E tem esses estímulos. Legal. E quando eles estão aqui no ambiente de trabalho, a gente tenta proporcionar, assim, um momento, um espaço de descanso adequado. Mas eu acho que o modelo de trabalho atual não favorece tanto para que a empresa possa, de alguma forma... promover algumas ações, promover determinadas ações. Sim. Mas ainda dentro do limite a gente tenta, né? Mas todas as dicas são super bem-vindas porque, como eu falei no começo da minha pergunta, sempre é possível melhorar como área, como empresa, como profissional, né? Então tudo é válido. Ainda mais ouvindo de alguém de fora que é especialista no assunto. E eu vou te falar uma outra coisa que me ocorreu enquanto você falava, é que eu entendo que isso é extremamente importante. Você falou dos convênios médicos e, né, o quanto que também se investe nisso. E agora tem uma mudança, né, uma reforma onde agora o acesso às consultas terapêuticas, elas não são mais limitadas pelos convênios. Verdade. Isso foi excelente, porque até então tinha lá um limite de 10 terapias ao ano, 12 ao ano, e agora... Mas eu vou falar para você que isso ainda está acontecendo meio que de uma forma à revelia do que foi decidido, tá? Infelizmente, né? Mas a sugestão que eu tenho também a dar é que dentro do ambiente da empresa existam plantões psicológicos. Isso é essencial. Porque às vezes o que acontece? Aquele funcionário que está passando por X questão, ele claro que isso é uma faca de dois gumes, porque ele pode tanto se sentir
envergonhado, constrangido de buscar um psicólogo dentro da empresa, porque, estão me vendo entrar no psicólogo, vão falar de mim, né? Mas também, por outro lado, a gente sabe que quando existem esses plantões ou esses profissionais trabalhando dentro de empresas, existem resultados muito positivos. Porque aquela pessoa que às vezes está passando por uma situação muito séria, muito complicada na vida, uma conversa de 50 minutos, 40 minutos com o psicólogo, ela já dá um up. Né? Então, isso também é uma forma de oferecer ao funcionário algo de cuidado, algo de estrutura emocional para a saúde mental. Tá? Mas você acha que, veja, se um colaborador, uma pessoa que está passando por algo parecido, se ele não teve a iniciativa, nem a palavra, acho que se ele não se sente à vontade para procurar uma consulta que seja por telemedicina com o próprio plano que tem essa disponibilidade, ele se sentiria à vontade de fazer isso no ambiente corporativo? Que ele se expõe mais, né? Então, é por isso que eu falei que isso é uma faca de dois gumes, né? Porque eu fico imaginando a aderência, porque o que eu vejo e percebo? As pessoas, às vezes, não procuram ajuda porque elas têm esse receio, é um receio. Então, ela tem a ferramenta, ela tem o acesso e ela não procura. E aí, trazendo o interno, o que isso vai mudar, né? Eu acho que piora. Eu acho que se eu já não quero procurar na minha intimidade, lá na minha casa, na empresa que não vai ser, trabalho, sabe? porque às vezes Porque, é um por refúgio, exemplo, né? no plano que nós utilizamos, existe a terapia online. Com o próprio profissional de saúde do plano médico, eles conseguem acesso por telemedicina. Não, uma recorrência de uma vez por semana, se for o caso, né? Cada caso é um caso, mas... E aí, aquele colaborador que não tá... Aquela pessoa que não tá afim, ela nem ali ela vai, né? Na própria casa dela, É por isso que eu disse que seria um plantão. Ele não teria como finalidade terapia. Porque são situações diferentes. A gente teria que... seria uma regra, assim, todos passam por esse plantão? Não. Seria realmente um pronto-socorro emocional. Entendi. Uma emergência. E veja, isso é uma sugestão que... É óbvio que cada empresa é uma empresa e vamos entender que a empresa é uma entidade, né? Ela tem vida própria, ela tem o seu perfil de conduta e tudo mais. Para algumas empresas isso é excelente, assim como existem escolas, plantões acho que está muito ligada à cultura da empresa, né? Sim, Culturalmente falando, eu acho que tem algum... Então, aí entraria muito com a questão da tentativa e erro, ou tentativa e acerto, para descobrir se isso seria viável ou não. Essa é uma das coisas que me ocorreu. É super válido, né? eu acho, a tentativa. Não dá para saber se não implantar, né? Porque tanto pode dar certo como não, e aí né? É um caminho, né? Eu acho que é super válido, todo caminho é válido. Eu só queria, se vocês me permitem, você me fez uma pergunta lá atrás e eu acabei começando a falar e enviesei, fugi. Com certeza. Na questão eu só falei da rotina de autocuidado, mas existem uma série de outras coisas que estão muitas vezes ao teu alcance, no sentido de você ter minimamente uma qualidade de saúde emocional e mental. Além da rotina de autocuidado que eu falei, passar um creme às vezes, né? Mas todos os dias. Parecem coisas, são tão soltas, tão clichê, mas não são. Meditação. Gente, meditação é uma coisa cientificamente, exaustivamente comprovado de que tem resultados extremamente positivos, principalmente em quadros de ansiedade e sim também em quadros de depressão. Atividade física, seja ela qual for. Tudo aquilo que reverter em prazer para a pessoa. Então, de repente, cuidar de um pet, cuidar de uma planta, se dedicar a um trabalho voluntário, tudo isso faz com que o nosso cérebro e o nosso corpo produza hormônios e moduladores, que são dopamina, serotonina, ocitocina, que revertem também na questão de eu ter mais motivação, de eu ter mais energia e ajudam, em consequência, a eu não desenvolver, de repente, um burnout ou um quadro de ansiedade patológica ou um quadro de depressão. Então, são medidas que estão ao meu alcance. Terapia. Gente, terapia. Estou eu aqui com as duas bandeiras na mão da terapia. Terapia como forma de
cuidar daquilo que já está instalado, mas principalmente eu brinco muito, né? Eu falo muito a sério a respeito da terapia como forma preventiva. Porque assim como eu tomo uma vacina para não adoecer, a terapia ela entra através do autoconhecimento, através do quanto o profissional olha para mim e, além de me acolher, ele também me apresenta técnicas, ele também me explica o porquê, assim como nós fizemos agora há pouco, né? Essa coisa de estar pelo outro mais do que para mim, o quanto que esse profissional, ele vai me ajudar a eu me perceber, a eu melhorar o que precisa ser melhorado, corrigir o que necessita ser corrigido. Então, terapia sempre. Antes, inclusive, de eu precisar buscar um médico para tomar uma medicação. Tá? Antes, inclusive, disso. Porque se eu estiver bem, se eu estiver percebendo quem eu sou e da forma como eu funciono, é muito mais difícil de eu precisar tomar uma medicação para alguma coisa que se instalou e que se agravou. Né? Então, veja quantas coisas que estão ao meu alcance e que eu preciso ou eu posso lançar mão se eu entender que isso vai reverter em benefício. Então, isso é legal também para a empresa trabalhar em cima. Não só oferecer possibilidades, mas oferecer esclarecimento para as pessoas. Né? Trazer para as pessoas, olha, gente, vocês já perceberam... Vocês já cuidaram hoje do seu pet? Vocês já pularam de paraquedas? Porque o pular de paraquedas, óbvio que eu estou... não é todo mundo que vai fazer isso, mas é o estresse positivo. Né? Isso reverte também em benefício. Não é o estresse do trabalho, aquela coisa pesada. Um estresse vindo de um prazer meio perigo, ele faz com que aumente muito a minha produção de oxitocina, e a oxitocina é o hormônio do amor. Então, são coisas que são importantes e que, de repente, a empresa pode ir trazendo como ideias para os funcionários. Você já se cuidou hoje? E a tua rotina de autocuidado, como é que tá? Sabe? Coisas nesse sentido. Muito bom. Muito bom. Já pensei numa enquete, eu vou soltar agora. Deixa aí, galera, na intranet. Qual que é a sua terapia além da terapia, né? É o cuidado com o pet, é cuidar das hortaliças. Porque são comportamentos, né? Eu percebi que a suculenta virou uma febre. Ter suculentas em casa. Exato. Nossa, e é ótimo, né? É muito bom adquirir até novos hobbies, né? Coisas que talvez a gente não faz no dia a dia, né? Se descobrir, né? Eu acho que tem tanta coisa que a gente nem sabe que gosta. Ou resgatar coisas que ficaram lá atrás. Antes eu gostava de colecionar... sei lá o que, tampinha de garrafa. Figurinha da Copa. Figurinha da Copa, que agora tá na moda. Isso é terapêutico, gente. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso ajuda muito, é muito bom. É verdade. É muito bom. E aí tem que se provocar um pouquinho, né? Porque às vezes ela tá uma rotina tão confortável. Eu trabalho, eu estudo, eu durmo, eu como. Eu trabalho, eu estudo, eu durmo, eu como. E o que mais você pode... O que você tem que fazer para descobrir que você gosta de coisas? Porque eu já me peguei pensando, mas eu não gosto de nada diferente, mas peraí, tá errado. Porque da onde saiu essa provocação? E aí no dia que eu me peguei pensando, eu perguntei pra minha equipe e todo mundo tava nessa dúvida, né? Nós temos um comunicado de boas-vindas quando um colaborador inicia e tem algumas perguntas. A gente põe uma foto e umas perguntinhas. Qual é o hobby dele? Uma curiosidade sobre ele. E aí uma frase inspiradora, um livro e uma série que ele gosta de assistir. E aí a gente tem as respostas que são muito estimulantes, né? Você às vezes vê umas respostas super interessantes. Aí eu me peguei assim, pensei, gente, se eu tivesse entrando na empresa agora, eu tivesse essa pergunta pra mim, que hobby eu tenho? Qual que é a minha curiosidade? Eu sou uma pessoa sem graça, sem sal. Não, tem que ter alguma coisa. E aí eu comecei, qual que é seu hobby? Quase ninguém tem, né? Assim, pouquíssimas pessoas já se perceberam fazendo isso. E aí comecei a me provocar mesmo. Isso gerou um conflito interno aqui que eu comecei a me questionar e fui buscar alternativas. Mas isso assim que eu ingressei na empresa 1 ano e meio atrás. E eu percebi que é muito comum. A gente tá tão ligado a uma rotina cansativa, porque é cansativo ser mãe, dona de casa, trabalhar e estudar, que às vezes você não sobra... A desculpa, né? A resposta não me sobra tempo. Mas, na verdade, sobra tempo. Porque, às vezes, o meu tempo de sobra eu estava priorizando dar uma cochiladinha no sofá. Exato. Meu tempo de sobra eu estava maratonando uma série, que talvez não é um caminho tão saudável para fazer sempre, né? Sim.
Você falou da rotina confortável. Eu acho não. Eu enxergo essa rotina que você citou como a própria zona de desconforto, né? Porque ela é confortável só até o fim da página 1. Porque ela é algo que além de monótono, é cansativo. Você tem muito de uma pouca coisa. E isso gera, até num nível inconsciente, isso gera uma insatisfação muito grande. Porque você chega no final do dia e você fala, puta, tô cansado, o que foi que eu fiz? De útil, não, tirando as suas Nada. obrigações, né? Você chega no fim Dá do uma ano satisfação, né? você Dá um- fala, tá, acabou o ano, o que eu fiz? Qual foi minha conquista? Trabalhei, esse feito ano? um camelo, cuidei de filho, tarará, tarará. Mas e pra mim o que eu fiz? Nada. Essa é a questão, né? E pra Nada. mim? É a questão do egoísmo que eu falei agora há pouco. Se você não entender que você precisa desenvolver esse olhar desse egoísmo equilibrado, você sempre vai ficar para trás e sempre vai priorizar essa rotina maçante, estressante, cansativa. Priorizar as coisas erradas, né? Olha, inclusive... Que inspirador ouvir tudo isso, muito porque bom, é. a gente não percebe que Reflexivo. tá errando tanto, né? Até ouvir. De Reflexivo. certa forma é isso. Porque que nós somos acontece. levados a isso. Vamos pensar como é a nossa vida, o quanto nós somos levados a. Nós somos levados a acreditar que a gente tem que dar conta de tudo, seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade. Nós somos levados a acreditar que se eu não der conta, eu sou um fracasso. Nós somos levados a acreditar que se eu não estiver sempre muito bem para as pessoas, eu sou visto de uma maneira ruim. Veja, olha quantas coisas nós somos levados a. Quantas caixinhas são apresentadas para nós desde que nós estamos dentro do útero da nossa mãe. Eu tenho que nascer uma pessoa que vai um dia se tornar um adulto legal, responsável, um profissional incrível. E a partir daí o céu é o limite para as caixinhas que apresentam para gente. Padrões, né? São os Exato. padrões. É verdade. E o que eu quero? Não sei o que eu quero. E o meu propósito. Eu não sei o que eu quero. O time que eu torço porque eu gosto ou porque eu fui influenciado pelos meus pais? A profissão que eu tenho, né? Eu sou corintiano porque eu quis ser corintiano ou porque um dia, desde lá de trás, eu escutei, vai, Corinthians, né? A Mônica tá desencadeando aqui várias questões que agora eu tô Todo aqui, mundo gente, já será? tá se sentindo Será? no divã. Tá todo mundo aqui no divã já. A minha ideia é essa, eu gosto de derrubar o pessoal da cadeira. adoro. Tem que ser, né? Quase que você caiu, inclusive. Literalmente. Vamos para as perguntas, Matheus. Será que tem Opa, pergunta aí? temos perguntas? Temos Que perguntas? legal. Temos perguntas que, inclusive, essa pergunta está muito alinhada, inclusive, com uma pergunta que estava aqui na nossa pauta. Eu acho que a gente pode pegar uma sucessiva a outra. Uma pergunta que está na nossa pauta que seria o seguinte. Ansiedade ou depressão tem alguma relação com saúde mental no trabalho? Essa é uma pergunta. Porém, nós temos uma pergunta que é a seguinte. Mônica, qual a melhor maneira de ajudar uma pessoa quando ela entra em crise de ansiedade? Acredito que seja a sequência, ela coloca assim também. No momento atual, pós-pandêmico, muitas pessoas passam diariamente por momentos de crise e às vezes isso pode ocorrer no ambiente de trabalho. Então, na verdade, a pergunta dela é justamente qual é a melhor maneira de poder ajudar uma pessoa que está entrando em crise de ansiedade, né? Então, eu quero te deixar duas. Ué. A primeira aqui da pauta. Ó, a cor do cabelo, hein, moço? Depois você vai ter que me a ajudar, que você não vai correlação, esquecer. Como separar, né? O que seria depressão e ansiedade? Como a gente consegue separar? E Tá. se é que dá pra conseguir sem ser um profissional, né? Porque às vezes se Sim. confunde ali. Mas Se eles confunde. são coisas bem distintas, tá? Então dá para as pessoas. Óbvio, eu não vou ficar aqui tecendo um estudo sobre o que seja, mas a grosso modo, o que é depressão? Depressão é um transtorno de humor que tem causas multifatoriais, tá? Desde genética até o ambiente influencia, uma série de coisas. Que tem questões emocionais por trás. Dificilmente uma depressão ela acontece do nada, normalmente ela tem um gatilho emocional. Então, esse quadro, ele para a gente fechar um diagnóstico, inclusive, tem que ter alguns sintomas que são relacionados a esse humor deprimido. Mas
esse transtorno de humor, ele é uma deficiência do nosso cérebro e do nosso intestino em produzir e absorver determinadas substâncias, determinados hormônios ou moduladores. Lembra que eu falei da dopamina, serotonina, ocitocina? Principalmente esses, tá? Então, quando o meu corpo, entenda principalmente o cérebro e o intestino, que é o nosso segundo cérebro, ele começa a não produzir da forma ideal dopamina, serotonina e ocitocina. A ocitocina deixa de ladinho, mas principalmente dopamina e serotonina. Que era um prazer. Exato. Prazer, motivação, sentido de vida, alegria de viver, cor na vida. Quando o meu corpo não produz isso de uma forma suficiente, eu tenho aqui um quadro de depressão. É por isso que a pessoa que tem depressão, não é que ela não quer fazer, ela não consegue. Ela não consegue, porque os hormônios que deveriam, né, as substâncias que deveriam ser produzidas estão em falta, ou absorvidas, estão em falta. Ansiedade, todo mundo tem ansiedade, mas a gente está falando aqui de ansiedade patológica. A ansiedade, ela é uma consequência de um estado de alerta da minha mente. Minha mente entra em estado de alerta por um perigo, muitas vezes imaginário, algumas vezes real, grandemente imaginário, e ela entra em estado de alerta e ela produz algumas substâncias, dentre elas cortisol, adrenalina, noradrenalina. E essas substâncias são responsáveis por uma série de sintomas no meu corpo e na minha mente. Então, normalmente quem tem ansiedade vive lá na frente esperando coisas ruins acontecer. Preocupado, né? Ai, mas e se? Mas será que... Sabe aquela coisa que passou, o chefe olhou pra você de uma maneira estranha? Nossa, eu vou ser mandada embora. Não. Mas a pessoa que tem ansiedade, ela já caminha para esse lado. Quem tem depressão algumas vezes também. Mas o ansioso... A proporção é outra, né? O ansioso, ele tá sempre lá na frente esperando alguma coisa ruim acontecer. Quando eu estou com uma crise de ansiedade, normalmente meu coração pode ser ou tudo junto. Meu coração dispara, eu transpiro nas mãos, eu tenho sensação de aperto, eu tenho formigamento no alto da cabeça e na nuca, a perna inquieta, pensamentos acelerados, falta de ar, vontade de ir no banheiro para o número 1, para o número 2, transpiração em excesso. Tem muita gente que baixa no hospital achando que está infartando e, na verdade, está com uma crise de ansiedade. Os médicos já até sabem. Pressão, né? Exatamente. Exatamente. Eu fiquei nessa situação. Exatamente. Então, percebe como são bem diferentes as situações? E a ansiedade, ela sempre vai ser em consequência de um estado de alerta da minha mente, que também é trazido por uma insegurança da minha parte, por uma fragilidade na minha autoestima, que tem origem lá atrás, assim como a questão do necessidade de... É que isso seria muito assunto para a gente falar agora, porque a ansiedade, ela é uma das muitas anestesias emocionais que nós temos, assim como a procrastinação e tudo mais, que são mecanismos de proteção de situações que nós vivemos lá atrás e que geraram traumas e tudo mais. Então, mas veja, a ansiedade, né, o pessoal até meio que brinca que depressão é excesso de passado, porque eu tô sempre lá atrás tentando, ai, como era melhor, ai, como, né? E a ansiedade é excesso de futuro. Ai, mas e se? Ai, mas será? Ai, não, vai acontecer alguma coisa ruim, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim. Ah, o meu marido tá meio estranho, ele tá me traindo. Ai, meus filhos, não, tá usando droga. Ah, porque a minha mulher, não, porque ela, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente está sempre lá na frente, aqui atrás. Então, depressão e ansiedade seriam mais ou menos isso. Uma crise de ansiedade. Como a pessoa que está com crise de ansiedade, ela traz todos esses sintomas, possivelmente juntos, algumas vezes não. Como eu posso ajudar essa pessoa que está com essa crise de ansiedade? Ou como eu posso ajudar a mim, se eu identificar que eu estou entrando numa crise de ansiedade ou estou tendo uma crise de ansiedade. Principalmente, respiração. Tá? A respiração é o que nos traz para o aqui e para o agora. Então, existe uma forma de respirar que a gente chama de respiração diafragmática. Então, isso você pode ajudar a pessoa. Fulano, olha para mim, presta atenção, vamos respirar? E aí você ensina essa pessoa a respirar. Por quê?
Quando eu respiro, e eu vou respirar de uma forma diferente daquela que eu normalmente estou respirando, eu me concentro em mim, porque eu não estou respirando de uma forma habitual, eu oxigeno meu cérebro e eu me situo no aqui e no agora. Então, a respiração diafragmática, gente, o que que é? Põe a mão na barriga, ok? E comece a respirar sentindo que primeiro vai encher o abdômen e depois o pulmão. Você tem que sentir, é assim que neném respira. A gente vai desaprendendo de respirar à medida que a gente vai crescendo. Principalmente os bebês bem novinhos, eles respiram dessa maneira. Estufa a barriga, depois estufa o peito. Então você vai contando até, eu brinco que é 10, 10, 10. Ou pode ser 10, 7 e 5. Você vai inspirar contando até 10, ou o quanto a tua capacidade pulmonar permitir naquele momento. Você vai segurar o ar no pulmão contando até 10 ou até 7, e você vai soltar o ar contando até 10. Então, quando você faz isso por 4, 5 vezes, quando você terminar, o teu coração já voltou ao basal, o teu batimento cardíaco já diminuiu, você já obrigou o teu cérebro a se focar no agora. E o nosso cérebro, quando ele se foca numa coisa, ele desfoca de outras, né? Então, sim, eu me acalmo, eu saio daquilo que estava me deixando ansioso e eu estou pensando com um pouco mais de lucidez porque eu oxigenei o meu cérebro, tá? Então, uma das maneiras mais eficazes de você ajudar a pessoa a sair daquele momento de crise é essa. Ou peça para essa pessoa fazer uma lista de todas as coisas que ela está, por exemplo, percebendo no ambiente que começam com a letra C. Então ela vai começar a ser. São estratégias de fazer ela focar sempre em focar no agora. Coisa. Focar no agora. Entendi. Porque eu brinco, né? O nosso cérebro ele é burrinho para algumas coisas. O nosso cérebro não consegue dar atenção a mais de uma coisa com qualidade ao mesmo tempo. Se eu foquei na respiração, se eu foquei na lista, se eu foquei em alguma coisa, eu vou desfocar daquilo que estava sendo gatilho para minha ansiedade. Que legal. Então, dá para ajudar. Básicas, né? Que é a informação que deveria ser passada na escola, para todos os alunos saberem ajudar o colega, né? Olha. Se desde a escola as crianças fizessem, inclusive, terapia, a gente não tinha tanta coisa assim, porque não entrariam em crise de ansiedade. Mas veja, esse tipo de coisa é legal de vocês passarem, eventualmente, para os funcionários. Gente, olha, se você estivesse se sentindo dessa forma, faça isso. E, de novo, meditação. E ansiedade, corta café, corta açúcar, porque são demais para o cérebro, né? Eu vou falar isso aqui pra ela. Exato. Olha, tem mais uma açúcar eu já tentei agora. Café. Pelo menos diminua, se você conseguir diminuir, já tá ótimo. Já é um caminho, né? Sempre, exatamente. Tem mais uma? Tem mais uma perguntinha. Bora. Seguinte, Mônica, como conseguimos identificar que a saúde mental pode estar comprometida? Como fazemos essa autoavaliação? Existe uma palavra que você pode... Duas palavras que você pode colocar aí como parâmetro. Demais e limitar. Toda vez que você perceber que alguma coisa está demais, eu estou me sentindo cansado demais. Eu estou me sentindo estressado demais. Eu estou me sentindo sonolento demais. É demais. Essa palavra, ela é uma referência. E a outra coisa é, toda vez que eu sentir que a minha vida está sendo limitada em consequência de alguma coisa, eu estou adoecido mentalmente. Eu estou entrando num quadro de adoecimento. Então, se eu perceber que a minha ansiedade está limitando a minha vida no sentido, eu não quero sair de casa, porque toda vez que eu saio de casa eu estou ansioso. Aí eu não quero ir trabalhar, porque toda vez que eu penso em ir trabalhar, o meu coração dispara. Você tá tentando, é o teu corpo e a tua mente tentando fazer com que você se recolha, porque aquilo está demais para você. Então, a tua vida está sendo limitada em consequência disso. Então, toda vez que você perceber que tanto a questão do demais está presente, como a questão do eu não tô conseguindo fazer as coisas, eu tô me sentindo presa, tá enroscando. Bloqueios, né? É o sinal. Atentem aos sinais. Lembrando que não é só na esfera profissional, né? Não, Tudo, né? tudo.
E aí entra a importância do autoconhecimento, gente. Se você não... tanto é que o meu perfil do Instagram, ele torne-se autoconsciente. Ah, vamos seguir, hein, galera? Olha, não foi falar pro pessoal, propaganda, né? não foi Mas vai propaganda. ser agora. Todo mundo seguindo Mônica. Torne-se consciente. Não, é torne, _c, autoconsciente. Torne-se A gente vai autoconsciente. pesquisar e compartilhar Vamos lá colocar. na nossa intranet para que Se todos puder até tenham conseguir a colocar facilidade também na de live, ver. acho que dá, né? Dá pra pôr, né? Então, gente, por que eu bato nessa tecla? Porque se eu não me tornar autoconsciente, ou seja, se eu não aprender, se eu não identificar a forma como eu funciono inconscientemente, e vamos pensar que 95% mais ou menos de como eu funciono é de forma não consciente, se eu não aprender a identificar a forma como eu funciono, como é que eu vou perceber se essas coisas estão comprometendo a minha vida ou não? Eu preciso parar para pensar e falar, não, peraí, eu estou funcionando de uma forma que não é legal. Eu estou com comportamentos que são extremamente defensivos, eu estou com comportamentos de fuga, de tentar me isolar, de tentar me esquivar. Só quando eu começo a perceber como eu estou funcionando é que eu tenho condição de identificar o que tem e de corrigir isso. Porque ninguém muda aquilo que não conhece. Uma pergunta rápida, porque a gente sabe que o tempo voa. O tempo viu? A gente ruge. Mas na verdade é só um gancho dessa questão da autoavaliação. Quando eu paro para identificar algo que está tudo demais ou tudo faltando em alguns aspectos, eu preciso identificar mais de um desses aspectos, certo? Para conseguir identificar que talvez eu possa, por exemplo, estar com um quadro depressivo ou de ansiedade. Ou precisa basicamente ser apenas um dos sinais. Como, por exemplo, sonolento demais. Poxa, mas todo o outro restante talvez esteja muito bem equilibrado. Talvez não seja um aspecto... ligado à alimentação, a outro tipo de... não exatamente a uma questão de identificar o problema. Seria mais ou menos isso, né? Porque foi o que eu falei. Você não fecha um diagnóstico a não ser que alguns sintomas sejam encontrados juntos com um humor deprimido, por exemplo, na depressão. Por exemplo, é por isso que é importante eu me cuidar como um todo. Não é tudo que é mental. Deficiências de vitaminas, como por exemplo a B12 e a D, elas fazem com que você cognitivamente apresente deficiências. Existem quadros de Alzheimer ou de qualquer coisa que como diagnóstico que na verdade tem por trás uma deficiência de vitamina B12. Nossa. Porque dá apagão, você esquece o que você estava falando. A vitamina D pode dar confusão mental, a falta da vitamina. Então, anemia pode te causar um cansaço extremo, uma desmotivação. Ou seja, porque vamos pensar, gente, corpo e mente é uma coisa só. Não. Alinhado, Isso aqui é outro departamento? Não, uma coisa está interferindo diretamente na outra. Um intestino que não funciona bem, como ele é o maior produtor de serotonina que tem no nosso corpo, ele pode sim desencadear um quadro de depressão. Então, as coisas não podem ser olhadas soltas. Então, o que você falou é extremamente importante e pertinente. Eu preciso descartar. Quando um paciente chega para mim com sintomas possíveis de depressão, uma das primeiras coisas que eu faço é pedir exames. É isso que eu ia dizer, acho que se as pessoas tomarem a consciência de que ter um acompanhamento psicológico não é algo que você só tem que buscar se você tiver com problemas, toda vez que você tiver um sintoma, você leva para terapia e descobre junto. Exatamente. Então você tá muito sonolento, vamos lá por eliminação, né? Exatamente. O que tá acontecendo aqui? Pede esses exames ou encaminha para um outro especialista e vocês conseguem fazer um mapeamento. É o caminho inverso, né? Eu não procuro porque eu tenho um problema, eu vou procurar para evitar o problema. É o caráter preventivo que eu falo, né? Muito então, bom. É bacana, e é bacana isso que você falou, porque traz exatamente esse outro lado. Nem tudo é mental, nem tudo é físico. A gente precisa saber o que é investigando. Perfeito. Por isso que tudo é muito relativo. Não dá. Eu estou aqui o tempo inteiro falando com vocês e sempre eu estou generalizando. Porque sempre cada caso vai ser um caso. Não dá. Né? Não dá. Olha, Mônica, nós já conseguimos atingir aí
mais de 1 hora de live. Olha como o assunto medo, não? é bacana. Aproveitamos Nossa. para estender o convite para que você volte, porque olha, Olha, eu sou igual Eu você. estou com renderia vários- mais umas 2. Na Tô com próxima a vários gente porquês providencia aqui. até um bolo para tomar um café da tarde e ficar aqui a tarde Verdade. inteira, né? Concordo. Porque olha só, gente, é muito assunto. Gente, eu brinco que eu sou igual vampiro. Se abrir a porta, eu entro. Então, se convidar, eu volto. Então as portas estão abertas e o convite já está feito Então, para tá que bom. você É só volte. vocês escolherem um tema, de repente, pra gente conversar. Sim, acho que são infinitos temas, Tem né? muita e coisa, possibilidades, tem muita coisa Mônica. boa. Que Tem muita legal. Olha, Muito grata de ter você aqui Eu que agradeço, conosco. com toda certeza. Fica aqui o convite para que você retorne, com certeza. Marca. Eu tenho muita certeza de que vai repercutir muito. O pessoal sempre busca comentar e, né, trazer ideias Isso de temas. é muito bacana. Então a gente já sabe que esse é um tema que vai, enfim, vai ser render bem legal. muito ainda pra gente. Muito obrigada. Foi um Obrigada, prazer eu. ter você aqui conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite. Gente, eu gosto muito de poder, de acordo com o conhecimento que eu tenho, né, que é uma coisa relativa, não é, né, não sou. Mas eu gosto de levar adiante informação, porque a informação é tudo, né? Informação é poder, tudo. né? E ninguém rouba de você, né? Não! Que bom. verdade. Bom, é isso. Então, É isso. obrigada e Obrigada, até a eu. próxima. Até. Tchau, Obrigado, tchau, Mônica. pessoal. Tchau, tchau, pessoal.